Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta para a nossa Health Hour. Vamos continuar falando um pouco mais sobre os hormônios sexuais e o Covid-19. Então, eu vou trazer para vocês alguns dados de basicamente 3 trabalhos. Um que já foi publicado, um trabalho feito na China, um outro também publicado, feito na Alemanha, e um trabalho que ainda está em andamento, que é um que está sendo feito nos Estados Unidos. Os 3 trabalhos relacionam o Covid com excesso de peso, com hormônios sexuais e alguns outros detalhes. Então, o trabalho alemão, eu já comentei com ele na nossa última Health Hour. E o que esse trabalho mostra, né? Então, que indivíduos, não é uma idade já um tanto avançada e com comorbidades, eles apresentaram baixos níveis de testosterona e de dihidrotestosterona, hormônios que a gente sabe têm relação direta com a imunidade masculina, diminuídos, muito diminuídos ou extremamente diminuídos. E esses níveis dos hormônios sexuais masculinos muito diminuídos nos homens se correlacionaram com a gravidade da doença e bem como com a presença de algumas citoquinas pró-inflamatórias. Então, esses indivíduos, eu vou ler aqui, 45,7% eram hipertensos, 35% haviam tido câncer, 34,3% eram obesos, 25,7% diabéticos e 8,6% eram portadores de doenças cardíacas crônicas. Então, eles já tinham algumas comorbidades, eles já tinham algumas doenças importantes e talvez até em função das doenças, um pouco da idade e também às vezes até pelos próprios tratamentos a que eles submeteram, os níveis de hormônios sexuais já estavam bastante baixos. Além disso, eles observaram aumento do SHBG. E a gente sabe que quanto mais alto o SHBG, menos hormônio livre e menos hormônio sexual livre, portanto, menos hormônios fisiologicamente atuantes. O trabalho chinês chama a atenção, né? Ele avaliou indivíduos jovens e o grande foco desse trabalho foram as alterações nos níveis de testosterona, não é? E em indivíduos relativamente jovens e em relação com eles já haverem sido acometidos de Covid. Então, isso hoje a gente sabe o porquê, né? As células de Leydig que produzem testosterona, elas têm muito receptor para a enzima conversora da angiotensina 2 e esses receptores, o Covid, tem uma atratividade muito forte por eles, inclusive a gente sabe que no testículo, principalmente nessas células, há uma maior quantidade de receptores AC2 do que no próprio pulmão. E já nesse trabalho dos Estados Unidos, o que chama a atenção, esse trabalho eles focaram em indivíduos com sobrepeso e obesos. E o que eles viram? Uma testosterona relativamente baixa, não é, com uma dihidrotestosterona também relativamente baixa e proporcionalmente um estradiol elevado. E isso teria relação com o avanço da doença, com a gravidade da doença e até a maneira como esses indivíduos reagiram imunologicamente frente ao Covid-19. E uma coisa que chama atenção, e a gente sabe isso é comum em indivíduos com sobrepeso e obesos, é que a testosterona, fabricada principalmente no testículo, ao passar pela gordura, principalmente pela gordura abdominal, ela é aromatizada, ela transforma-se em estradiol. Então, esse aumento desproporcional dos níveis de estradiol em detrimento dos níveis de testosterona e DHT, e bem como a elevação do SHBG, é uma das razões. É claro que ainda nós temos muito que aprender sobre o Covid, mas é uma das questões que está se levantando em relação à capacidade
de determinados indivíduos reagirem melhor à doença e outros de maneira menos positiva. Então, os que teriam um resultado a nível imunológico pior seriam aqueles em que tem uma desproporção, né, uma maior elevação dos níveis de estradiol em detrimento de testosterona e de hidrotestosterona, e bem como aumento do SHBG. E é claro que isso tem muita relação com o sobrepeso e com a obesidade. É claro que a gente não pode esquecer que normalmente essas pessoas, é comum nelas também a presença da resistência periférica à insulina, o estresse oxidativo, né, a disbiose, né, alterações da permeabilidade intestinal e são indivíduos que, em geral, independente de haverem adquirido o Covid, eles antes, em geral, esses indivíduos, eles são inflamados, eles têm aquilo que a gente chama de inflamação subclínica. Então, esse conjunto de coisas parece ser um dos principais motivos que faz com que os indivíduos com sobrepeso e obesos tenham um desenrolar da doença nem sempre tão favorável quanto aqueles que estariam dentro do peso normal. Então é um pouco mais aqui de informação sobre o Covid, ainda com certeza muitos outros trabalhos surgirão, e o bom é isso, é que a ciência, quanto mais os estudos se aprofundam, mais nós aprendemos sobre essa nova doença. Me despeço aqui, um beijo no coração de todos vocês.